Boa noite, hoje dia 31 de outubro de 2025. Damos prosseguimento com o Evangelho no capítulo 6. Onde está? Ele está aqui. É a continuação do Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7. Tá? Bem, muito bem, eu vou começar a ler e já já eu explico. Capítulo 6. Opa, só um momento. Pronto. Então, capítulo 6. Guardai-vos. Mais um momentinho. Pronto. Aí. Pronto. Então vamos lá. Capítulo 6. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Sobre a recompensa eu vou falar daqui a pouco, tá? Então eu repito e continuo. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, das esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê em secreto, recompensar-te-á. Muito bem. Então, nessa primeira parte, ele fala muito em recompensa, que é um conceito do Velho Testamento, que Deus recompensa, Deus castiga e Deus recompensa. Na verdade, seria uma espécie de karma bom, as coisas boas voltam, né? Mas o Velho Testamento entende que é Deus que está ou premiando ou castigando. Então, recompensa. Obviamente, Jesus não dá esse sentido. Quando ele fala que o Pai recompensa, ele está falando de um sentido transcendente de recompensa, que é o próprio Deus, porque ele quer justamente ultrapassar esse conceito. Então ele mostra várias situações em que a recompensa que as pessoas queriam era a recompensa do mundo dos homens. Então, pronto, acabou aí. Bom, sobre esse assunto, eu tenho um texto muito bonito para ler, né? Mas logo em seguida ele fala da oração do Pai Nosso e tem um texto mais bonito ainda para ler sobre o Pai Nosso, um pouco longo, e que eu não gostaria que ele ficasse truncado entre uma aula e outra. Então, eu vou tentar passar para a parte do Pai Nosso, para ver se eu consigo ler inteiro, né? E aí, no final da aula, ou na aula que vem, eu volto atrás só um pouquinho para falar um pouco mais da recompensa, tá bom? Então vamos lá. Aqui. Então, versículo 7. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que, pelo muito falar,
serão ouvidos. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Então, Deus é onisciente, não precisa de um petitório sem fim. Tá? Deus é onisciente, ele sabe, antes mesmo da gente começar. Então, no versículo 9, ele diz: Eis, pois, como deveis rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, muito bem. Há uma outra versão que fala das ofensas e dos ofendidos, mas depois eu explico, isso é bem posterior. Original é essa, dívidas e devedores. E por conta da prece que foi apresentada, então agora eu vou ler um texto belíssimo sobre o Pai Nosso. A homilia de Gregório de Nissa sobre o Pai Nosso. Homilia é sermão de igreja, né? Tá? Homilia sobre o Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a orar. Está em Lucas, eles pedem, né? Senhor, ensina-nos a orar. Vamos ver então o que diz o Gregório de Nissa sobre o Pai Nosso. Introdução, o dom da oração. A oração é a elevação da alma a Deus. Não é petitório, não é palavras. A oração é a elevação da alma a Deus. Ela é a comunhão da mente com o infinito. O movimento interior que leva o homem da multiplicidade das coisas à unidade da causa primeira. É o nosso estudo. É a mesma coisa que diz o Goldsmith. A oração é a elevação da alma a Deus, comunhão da mente com o infinito, movimento interior que leva o homem da multiplicidade das coisas à unidade da causa primeira. Quem se aproxima da oração deve saber que está entrando em diálogo com o próprio Deus. Diálogo com o próprio Deus, não por palavras, mas por um estado do coração. É sentir, é viver, não é falar, não é pedir. Então, quem se aproxima da oração deve saber que está entrando em diálogo com o próprio Deus, não por palavras, mas por um estado do coração. Por isso, Senhor, ao ensinar-nos a orar, não nos deu fórmulas complicadas, mas poucas palavras que contêm todo o mistério do céu e da terra. Essa oração é a imagem condensada de toda a vida espiritual. Nela, o Espírito Santo reuniu, como num espelho, tudo o que o homem deve desejar, pedir e evitar. Primeira parte, Pai nosso que estais nos céus. Ao chamar Deus de Pai, o Senhor desperta em nós a consciência da nossa filiação. Ele não é apenas Criador, mas Pai. E nós, não apenas obra, mas filhos. Não somos apenas obra, mas filhos. Por isso, quem pronuncia Pai deve deixar de viver como servo e tornar-se livre. Quem pronuncia Pai deve deixar de viver como servo e tornar-se livre, como convém.
aos filhos de Deus. O plural, Pai Nosso, ensina-nos a caridade e a comunhão. Não é meu Pai, mas nosso, pois ninguém se salva sozinho. A oração verdadeira é comunitária, mesmo dita em silêncio. Quem reza abraça o mundo inteiro em sua súplica. Uma só consciência. Então, não é meu Pai, é nosso, porque ninguém se salva sozinho. Quem reza abraça o mundo inteiro em sua súplica. Que estás nos céus. Não se trata de um lugar. Não é um lugar no tempo e espaço. Que estás nos céus não se trata de um lugar, mas de uma elevação do ser. Não significa que ele esteja longe, mas que está acima de tudo o que é mesquinho e impuro. O Pai está em toda parte, mas é conhecido somente pelos corações celestes, purificados, libertos da terra. Sobe, pois, acima de ti mesmo, e encontrarás o céu dentro de ti. Os céus são aqueles em quem Deus habita, os corações. Os céus são aqueles em quem Deus habita, os corações. Assim, quando dizemos nos céus, pedimos que Ele habite também em nós e que nos tornemos nós mesmos um céu espiritual. Santificado seja o teu nome. Deus é santo por natureza. Mas nós pedimos que o seu nome seja santificado em nós. O coração que começa por santificar o nome divino já deixou de viver para si mesmo e começou a viver para Deus. Quando o homem vive segundo Deus, o nome divino é glorificado. Quando ele se afasta, o nome é profanado. Santificar o nome é, portanto, purificar a vida, de modo que o que se vê em nós reflita o que é Deus em si. Então, honrar o nome de Deus, né? Em nós. Pois a luz não é aumentada por refletir-se no espelho, mas o espelho é iluminado por receber a luz. O nome de Deus é santificado quando a alma se torna templo. Há, porém, um mistério mais profundo. Cristo é o nome de Deus, pois foi dito: em nome de Jesus se dobrará todo o joelho. Santificar o nome de Deus é, portanto, fazer brilhar em nós a presença de Cristo, que é a santidade do Pai encarnada no mundo. Quem pronuncia esta petição pede que o nome, isto é, a presença divina, que o nome seja gravado em sua alma, como num selo, para que o homem se torne imagem viva de Deus e sua vida inteira seja um louvor silencioso. Então, isso é santificar o nome, é ser digno, né,
de que Deus viva em nós. Venha o teu reino. O reino de Deus não é lugar nem tempo, mas presença. Eu repito, porque é uma coisa que nós estudamos e falamos sempre. O reino de Deus não é lugar nem tempo, mas presença. É a soberania de Deus no coração. Pedir que venha o reino é pedir que toda desordem interior desapareça. Que o pecado cesse de reinar. E que a justiça, a paz, a alegria do Espírito tomem o seu lugar. Quando o homem se torna o todo de Deus, o reino já veio. Assim, esta oração é um clamor pela transformação interior e universal, pelo advento do divino em todas as coisas. Quando a ira cessa, o reino chegou. Quando a inveja se cala, o reino já está próximo. Quando o amor se torna a única lei, então Deus reina. Mas não é só no homem que o reino deve vir. Pedimos que toda a criação se converta em reino de Deus. Pois o cosmos inteiro geme sob o jugo da corrupção. E a súplica do justo é que o mundo inteiro se torne templo. Que o Senhor reine em tudo o que existe. Enquanto o egoísmo ocupar o trono do coração, o reino de Deus permanece à porta. Enquanto o egoísmo ocupar o trono do coração, o reino de Deus permanece fora, batendo a porta. É preciso que o homem renuncie à própria vontade para que a vontade divina governe em seu lugar. Não se pode desejar o reino de Deus sem desejar ser transformado por ele. A oração que o pede é também a espada que corta o apego ao mundo. Ele falou de egoísmo e agora está falando de apego. Aquele que diz sinceramente, venha o teu reino, já começou a morrer para tudo o que não é eterno. Nosso curso, morrer o homem velho, nascer o homem novo. Então, pedir o reino é também a espada que corta o apego ao mundo. Aquele que diz sinceramente, venha o teu reino, já começou a morrer para tudo que não é eterno. Há, contudo, um mistério maior. O reino de Deus é o próprio Cristo. Ele mesmo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, quando pedimos, venha o teu reino, pedimos que Cristo habite plenamente em nós. Que seu Espírito nos domine. Que sua vida se torne nossa vida. Assim, o reino é o estado da alma em que nada existe fora de Deus. O homem que chegou a isso já não vive, mas Cristo vive nele. É Paulo que diz isso, não é? Vivo, não, mas eu, Cristo vive em mim. E Gregório de Nissa está citando Paulo. O homem que chegou o parágrafo inteiro. Assim,
O reino é o estado da alma em que nada existe fora de Deus. O homem que chegou a isso já não vive, mas Cristo vive nele. Em tal coração, não há divisão nem resistência. Tudo é obediência, paz e alegria no Espírito. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Prosseguimos a oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o que pedimos quando dizemos estas palavras? Pedimos que nossa vontade, que tantas vezes se desvia, seja curvada pela sabedoria divina e se torne uma com ela. Nossa vontade se curve pela sabedoria divina, se torne uma com ela. A vontade de Deus é sempre o bem. Mas é preciso que o homem a queira. Não se trata de anular o querer humano, mas de purificá-lo. Não se trata de anular o querer humano, mas de purificá-lo, de modo que ele deseje o que Deus quer. Pois a liberdade não é contrariada quando se conforma à vontade divina. Ela é consumada, ela se cumpre. Quando a vontade humana se une à divina, nasce a liberdade verdadeira. Em cada um de nós há uma luta entre duas vontades, a de Deus e a do eu. Duas vontades, a de Deus e a do eu. Olha que espantoso. O pecado é a revolta da criatura contra o Criador. O pecado é a revolta da criatura contra o Criador. A virtude é a reconciliação da liberdade com o bem. Por isso que o Taniguchi fala tanto em reconcilia-te, né? A virtude é a reconciliação da liberdade com o bem. Dizer, seja feita a tua vontade, é render-se sem violência. É abrir mão da resistência interior e deixar-se conduzir pela mão invisível de Deus. Renunciar a si mesmo, entrega devocional. A vontade de Deus não é tirania, é amor. Tudo que ele quer é a salvação de suas criaturas. Assim, cumprir a sua vontade é encontrar a vida. E afastar-se dela é escolher a morte. Então, cumprir a sua vontade é encontrar a vida, afastar-se dela é escolher a morte. O homem que vive segundo a própria inclinação caminha na sombra. O que se deixa conduzir pela vontade divina anda na luz. A oração é esse ponto de união, onde o querer humano se torna transparência da vontade eterna. Mas há também um sentido místico, em todas as partes ele fala isso. Mas há também um sentido místico, a vontade de Deus é Cristo. Pois ele mesmo disse: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando pedimos que ela se cumpra em nós, pedimos que Cristo viva em nós. O Verbo encarnado é a vontade do Pai tornada visível. E a alma que o acolhe participa desse mistério.
Por isso, o homem que aprendeu a dizer sinceramente, seja feita a tua vontade, já não teme o que o mundo chama de desgraça. Fortes as afirmações dele. Por isso, o homem que aprendeu a dizer sinceramente, seja feita a tua vontade, já não teme o que o mundo chama de desgraça. Ele sabe que tudo que Deus permite é caminho de purificação e que, mesmo nas provações, a vontade divina é bondade oculta. Nem que a gente venha a compreender mais tarde, né? Mas não teme o que o mundo chama de desgraça, ele sabe que tudo que Deus permite é caminho de purificação e que mesmo nas provações a vontade divina é bondade oculta. O que o justo deseja, o que o justo sofre, o que o justo perde, tudo é benção, porque tudo é vontade de Deus. Próxima parte, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Há um duplo alimento que sustenta a vida. O que mantém o corpo e o que alimenta a alma. Quando o Senhor nos ensina a pedir pão, Ele não nos ordena buscar o supérfluo, mas o necessário. E, ao mesmo tempo, revela que o alimento essencial não é material, mas divino. O pão que pedimos é Cristo, pois ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então, o pão que pedimos é Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Assim, aquele que pronuncia essas palavras com fé não pede apenas o sustento do corpo, mas a comunhão com o Verbo eterno, que é o alimento das almas. Mas por que dizemos nosso pão? Porque aquele que vive no amor não pode desejar alimento para si sozinho. E por que pedimos a cada dia? Porque a vida do homem é breve e frágil. Não devemos acumular para o amanhã o que nos foi dado para hoje. Aquele que confia em Deus vive o presente com gratidão, sem ansiedade. Aquele que confia em Deus vive o presente com gratidão, sem ansiedade. Mas há também um sentido espiritual mais profundo. O hoje da oração é o eterno presente de Deus, o agora. Repito, mas há também um sentido espiritual mais profundo. O hoje da oração, dai-nos hoje o pão de cada dia. O hoje da oração é o eterno presente de Deus, pois para Ele não há ontem nem amanhã. Tudo é agora. Quando pedimos dá-nos hoje, pedimos participar desse hoje divino, agora, no qual Cristo é sempre dado e sempre recebido. Espantosa semelhança com tudo que nós estudamos. Mas o Senhor nos ensina também a humildade. Ele não diz, dá-nos o pão abundante, nem dá-nos o pão do futuro, mas dá-nos o pão de hoje. É o pedido dos pobres,
dos que sabem depender com confiança. O rico não ora assim, porque confia em seus celeiros. O pobre reza e Deus o escuta. Assim, a oração purifica o coração da avareza e o enche de confiança. O pão pedido ao Pai é o corpo de Cristo e também a sabedoria do Evangelho. Esse é o pão verdadeiro. O pão pedido ao Pai é o corpo de Cristo e também a sabedoria do Evangelho. Cada mandamento é um pedaço desse pão. Cada verdade divina é alimento para a alma. Quando o Espírito compreende a palavra e a transforma em vida, então ele come e se sacia. Quando o Espírito compreende a palavra e a transforma em vida, ele é alimentado. Assim, cada vez que dizemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos que Cristo se renove em nós, que o Espírito nos fortaleça e que a graça não cesse de visitar nosso coração. Pedimos o pão que desceu do céu e o pão que cresce na terra, o pão que alimenta o corpo e o pão que faz viver a alma, o pão que se reparte no altar e o pão invisível da palavra. O mesmo Deus que alimenta o espírito sustenta a carne, para que o homem inteiro, em sua unidade, viva para o louvor. Bem, belíssimo. Vamos adiante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração nos conduz passo a passo à semelhança de Deus. É necessário que também a sua misericórdia se reflita em nosso coração. Nada nos torna mais semelhantes a Deus do que o perdão. Algo tão difícil da gente alcançar, e no entanto ele está dizendo, nada nos torna mais semelhantes a Deus do que o perdão. A alma que guarda rancor fecha-se para a graça. Aquele que pede o perdão de Deus, mas recusa-se a perdoar o irmão, contradiz com os lábios aquilo que nega com a vida. Chamamos nossas faltas de dívidas porque devemos a Deus o amor e a obediência que muitas vezes lhe negamos. Cada pecado é uma dívida contraída pela ingratidão. E cada arrependimento, que é arrependimento à consciência, cada arrependimento é um pagamento iniciado pela graça. O homem foi criado para amar. Outra vez nossos ensinamentos. O homem foi criado para amar. Quando deixa de amar, torna-se devedor. Mas o Senhor, em sua bondade, não exige de nós o impossível. Ele sabe o quanto é difícil. O Senhor, em sua bondade, não exige de nós o impossível. Ele não nos pede uma pureza perfeita, mas um coração que reconheça sua dívida e deseje o perdão. A justiça humana busca compensação. A justiça divina se realiza na misericórdia. Aquele que aprendeu a perdoar
participa da natureza de Deus. Deus é o perdão. Aquele que aprendeu a perdoar participa da natureza de Deus, pois nada nos torna tão semelhantes ao Criador quanto o esquecimento do mal. O perdão não é esquecimento superficial, mas libertação interior. Também já estudamos isso, que perdão é libertação. Então, eu repito, o perdão não é esquecimento superficial, mas libertação interior. É apagar a ferida do coração, não apenas calar a ofensa. Quando o homem perdoa, ele desfaz em si mesmo o laço que o prende ao ofensor. O rancor é uma prisão dupla. Mantém o outro cativo em nossa lembrança e nos mantém cativos de nossa própria ira. Nossa, quantas vezes nós falamos isso aqui? A pessoa se aprisiona. O perdão, ao contrário, rompe as cadeias, devolve a ambos a liberdade. Dizer perdoa-nos é confessar que erramos. A alma humilde não teme reconhecer a própria miséria. Nela, o arrependimento é como fonte viva que lava o pecado. Arrependimento é tomada de consciência. É como fonte viva que lava o pecado. Mas há um perdão que vai além das palavras. É o perdão silencioso. Aquele que nasce da compaixão. Isso é muito interessante. O verdadeiro perdão não humilha o outro, não o recorda da ofensa, nem se vangloria da própria clemência. Isso quer dizer, então, que um perdão verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele se esquece, como Deus se esquece dos nossos pecados. O amor cobre o que a lembrança insiste em revelar. Cristo, pendente na cruz, resumiu esta súplica em uma frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele uniu a oração e o exemplo, o preceito e a realização. Quem pronuncia essas mesmas palavras com sinceridade, une-se ao crucificado, participa da sua vitória sobre o mal. Assim, cada vez que o fiel diz, perdoa-nos as nossas dívidas, ele se lembra de que foi amado primeiro e de que deve amar como foi amado. Então, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porém, cada vez que o fiel diz, perdoa-nos as nossas dívidas, ele se lembra de que foi amado primeiro e de que deve amar como foi amado. O perdão é o fruto mais doce da oração e o selo mais claro de que o reino de Deus já habita em nós. E, no entanto, perdão é uma experiência bastante difícil. Não nos deixes cair em tentação. Mas o perdão é uma experiência difícil. Mas lembrem-se que ali atrás ele falou que Deus não pede o impossível de nós. Ele não pede uma pureza perfeita. Ele pede um coração que reconhece a dívida e deseja o perdão. Tá?
Ele já disse isso ali atrás. Então é difícil, mas é preciso querer, não é preciso ser perfeito. Ele sabe disso. Então, vamos prosseguir. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Toda a vida humana é uma peregrinação entre duas realidades: o bem e o mal, a luz e a treva, a graça e a queda. Então, a vida humana é na dualidade, no mundo fenomênico, na ilusão. Então, eu repito: toda a vida humana é uma peregrinação entre duas realidades: o bem e o mal, a luz e a treva, a graça e a queda. O homem não é tentado por Deus, mas pela desordem que ainda habita nele. Não é tentado por Deus, mas pela desordem que ainda habita nele. A tentação não é enviada por Deus, mas permitida para o crescimento da alma. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, o coração é provado, para que sua fé se torne pura. Não pedimos, portanto, que nos faltem as provações, pois sem elas não há virtude. Não pedimos que nos faltem, mas que nelas não caiamos. É isso que nós pedimos, que a gente não caia. Cair em tentação é consentir o mal. Ser tentado é próprio do homem. Cair é ceder. Aquele que pede não nos deixes cair, reconhece que a força para resistir não vem dele mesmo, mas de Deus. A humildade é, pois, o primeiro escudo contra a queda. Não caímos quando a alma é forte, mas quando ela é distraída. Por isso Cristo falava, orai e vigiai. É na distração. Não caímos quando a alma é forte, mas quando ela é distraída. Por isso, a vigilância é parte da oração. Orai e vigiai. Orar é manter acesa a lâmpada da consciência, para que o espírito veja quando o mal se aproxima, disfarçado de bem. Eu repito, orar é manter acesa a lâmpada da consciência, para que o espírito veja quando o mal se aproxima, disfarçado de bem. Mas a súplica continua: livra-nos do mal. O mal de que fala o Senhor não é apenas uma força exterior. No mundo da dualidade, ela até existe. O mal de que fala o Senhor não é apenas uma força exterior, mas uma disposição interior. O desvio da alma que prefere a si mesma ao bem. Olha o que ele está dizendo. O mal de que fala o Senhor, o mal de que fala o Senhor não é apenas uma força exterior, fenomênica, mas uma disposição interior. O desvio da alma que prefere a si mesma ao bem. Pedir a libertação do mal é pedir a purificação de todo egoísmo. Olha o que ele está dizendo. Pedir a libertação do mal é pedir a purificação de todo egoísmo. Pois o mal não tem substância própria. Ele nasce onde o bem é recusado. Então a fonte do mal é a nossa recusa, é o egoísmo. É o que aconteceu com os fariseus, a recusa.
O homem é livre para escolher o caminho por onde anda, mas não é livre para evitar o que escolher. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. O homem é livre para escolher o caminho por onde anda, mas não é livre para evitar o que escolheu. Aquele que escolhe o mal se acorrenta, ele colhe o que plantou, ele colhe a lei do karma. Aquele que escolhe o mal se acorrenta. Aquele que escolhe o bem é libertado. Há também o mal invisível, que se insinua nas boas obras e se reveste de piedade. Vaidade, orgulho de ser espiritual. Então, repito, há também o mal invisível, que se insinua nas boas obras e se reveste de piedade. O orgulho que nasce da virtude é mais perigoso que o pecado manifesto, pois se alimenta da aparência do bem. Por isso, o justo, mesmo depois de grandes vitórias, reza com temor. Ele sabe que o maior inimigo é o próprio eu. Assim, a alma que se apoia em Deus atravessa as provações como Daniel entre os leões, intocada. Mas tem que renunciar ao eu. Cristo é a resposta a esta última súplica. Sempre o Cristo. Cristo é a resposta a esta última súplica. Ele venceu o tentador do deserto, venceu o mal na cruz e em cada fiel continua vencendo pelo poder do Espírito. Mas ele já falou, dissolvendo a ilusão do eu, do egoísmo. Ele venceu o tentador do deserto, venceu o mal na cruz em cada fiel, continua vencendo pelo poder do Espírito. Quando pedimos, livra-nos do mal, pedimos que a vitória de Cristo se torne nossa. Que sua luz dissipe as trevas interiores. Então, elas são ilusão. Pedimos que a vitória de Cristo se torne nossa, que sua luz dissipe as trevas interiores. E que o mundo, por meio dos justos, dos santos, dos iluminados, seja libertado da escravidão do pecado. O mal é a ausência de Deus. Ele não tem consistência. Deus é onipotente, único poder. O mal é a ausência de Deus. Ser livre dele, livre do mal, é ser cheio da presença divina. Por isso, a oração não termina em medo, mas em esperança. A alma que confia no Pai já está segura, porque o amor perfeito lança fora o temor. Quem confia em Deus e se entrega a Deus não tem medo. Claro, pode ter uns momentos de fraqueza, porque a natureza humana é assim, mas não tem medo, porque Deus é o único poder. Deus, o amor perfeito, que lança fora o temor. E é por isso que, ao final da prece, a igreja acrescenta o cântico da glorificação. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Quem vai em missa sabe disso. Depois se fala isso no final da oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória. A súplica se transforma em louvor, a batalha em triunfo. A alma que começou pedindo termina adorando, pois teu é o reino, o poder e a glória. O círculo da oração se fecha. O homem retorna ao ponto de onde partiu, ao coração do Pai. O círculo da oração se fecha
O homem retorna ao ponto de onde partiu, ao coração do Pai, de onde tudo procede e para onde tudo volta. O círculo da oração se fecha. O homem retorna ao ponto de onde partiu, ao coração do Pai, de onde tudo procede e para onde tudo volta. O alfa e o ômega de todas as coisas. Pois bem, esse era o texto que eu queria tanto apresentar para vocês, mas eu vou completar com o amém. Faltou o amém, né? Amém. Palavra hebraica que indica uma afirmação ou adesão, às vezes matizada de desejo, e pela qual terminam muitas orações no cristianismo, no islamismo e no judaísmo. Pode traduzir-se em português como a expressão assim seja. Ainda que amém seja um anagrama da frase hebraica anima a mim, cuja tradução literal para a língua portuguesa é eu creio. Amém. Além desses significados já descritos, também vem a ser uma sigla. A palavra é composta de 3 letras em hebraico. Esta sigla sintetiza a frase Deus, Rei, Fiel, que em hebraico se lê El Melech Neman, ou seja, EMN, que pode ser escrita em hebraico com as mesmas letras de Amém. Para os judeus, considera-se que esta palavra possui força incalculável durante as suas orações e é cobrada como parte essencial na resposta da comunidade durante o rito diário. Então, só para a gente saber que Amém significa assim seja, mas significa também eu creio. Mas uma afirmação no fundo do coração. Eu creio. E por isso assim seja. Tá? Muito bem. Consegui ler o texto inteiro. Mas vejam bem, se eu realmente não começasse a ler o texto no começo, não ia dar. Porque são 20, 23. E é um texto que ficava muito ruim de ficar truncado na metade, já que ele vai frase por frase da oração, ia ficar esquisito, tá? Eu espero que vocês tenham acompanhado, porque uma leitura assim é bastante puxado, a pessoa tem que ficar bem atenta, mas não tinha outro jeito. O texto é muito belo, e o que é mais interessante, isso tudo foi escrito no século 3 ou 4 depois de Cristo. Tá? E então aí hoje as pessoas aí se achando muito espirituais, tá aí o texto. Tudo que nós estudamos, ele está dizendo. Gregório de Nissa. Tá? Assim, muito maravilhoso, na verdade. Coisa, eu vejo assim, uma homilia, uma pregação de igreja. Eu vejo coisas que eu estou falando aqui há 3, 4 anos. Que, por sinal, também não são minhas. De tanto ler o Goldsmith, etc. Mas o ensinamento está todo aí. Na cabeça de uma pessoa, no século 3, 4 depois de Cristo. Interessante isso, né? Então, às vezes, a gente tem a falsa ideia de progresso e fica com uma ideia falsa de que lá atrás todo mundo é ignorante. Não é assim. Tá? Não é assim. Então, vão aparecer outros textos dele, né? Dele tem muita coisa, de Orígenes, né? São textos que eu estou colhendo e trazendo. Esse especialmente belo. Tá? No mais,
Sobre a oração, eu não tenho muito a dizer, porque ele diz tudo, né? E sobre a recompensa, então vai ficar para a semana que vem. E ele diz assim, não, o que você dá que não saiba a mão direita o que você fez com a esquerda. Quer dizer, quando você fizer e agir por amor, não haja por vaidade, por ego. A própria homilia do Gregório de Nissa falou isso. Falou, pior o mal que se finge, que se traveste de bondade, de caridade. Ele falou isso. Tá? Bem no final ele falou isso. Pior é o mal que se traveste de bem. Né? Então, orai e vigiai. E aí ele começa a falar do orgulho e da vaidade. Né? Então tem isso. E aí, um pouquinho antes no Evangelho, Jesus fala que não saiba a mão direita o que fez a esquerda. Não é exatamente que você tem que fazer segredo do que fez, mas que você não anuncie como vaidade, porque senão é igual aos fariseus. Ah, eu doei 500 moedas. Toca a trombeta. Tarará, pausa. Já recebeu sua recompensa. Sua recompensa vem do mundo dos homens. Agora, na semana que vem, a gente vai ver o que é que Jesus quer falar com recompensa. Porque soa tão esquisito, né? Como é que não tem recompensa? Como eu digo sempre, a recompensa do bem é o próprio bem que se faz. Mas nós vamos ver isso na semana que vem. 20 e 27. Eu fico muito feliz de ter trazido esse texto aqui. Como eu falei, eu só fico receoso de que uma leitura, assim, direto, seja um pouco mais puxado para acompanhar. Mas não tem outro jeito. Agradeço, agradeço, agradeço. Um bom descanso para todos e domingo a gente volta. Tá bom? Valeu, boa noite. Boa noite. Domingo estamos juntos. Boa Amém. noite.